Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de casas assombradas, visões alienígenas e objetos desaparecidos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte sua história aqui nos comentários para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é A Casa Vermelha. Minha mãe cresceu pobre. Meu avô trabalhava na estação de tratamento de esgoto, e minha avó era servente de escola, além de lavar e limpar casas durante o verão. Eles estavam economizando para comprar uma casa própria e enquanto isso, alugavam apartamentos em bairros ruins para economizar no aluguel. Um dia, eles viram um anúncio para um apartamento no andar de cima, em uma casa mais antiga. Estava em uma área um pouco melhor e mais segura, e surpreendentemente acessível. Minha mãe tinha cerca de 2 anos de idade, e minha avó estava grávida do segundo filho, e segurança era o que eles precisavam. Eles decidiram se mudar. Minha mãe nos levou lá alguns anos atrás, agora pintado de amarelo ensolarado brilhante. Na época em que se mudaram, era vermelho enferrujado. Vermelho celeiro, já que a tinta era barata. O apartamento inferior estava vago, o que lhes agradou bastante. Depois de anos vivendo em apartamentos apertados empilhados uns sobre os outros, era agradável e quase luxuoso. Os problemas começaram algumas semanas depois. As janelas se fechavam sozinhas. Casas antigas podem ser imprevisíveis, eles pensaram. Mas, às vezes, as janelas também se abriam sozinhas, o que era um pouco mais difícil de explicar. Era verão, então eles deixavam as janelas abertas na maioria do tempo. Os vizinhos da porta ao lado começaram a reclamar de barulhos. Por que vocês ficam dando descarga nos banheiros e batendo coisas o dia todo? Eles perguntavam. Meus avós ficaram perplexos, já que ambos geralmente estavam trabalhando e minha mãe estava na casa da minha avó durante o dia. Eles presumiram que o apartamento inferior estava alugado e passando por reformas. Mas, olhando pelas janelas, não viram trabalhadores, nem pessoas, apenas poeira. Então, minha mãe começou a ter pesadelos. Não do tipo usual, muito assustadores e ela acordava sempre gritando. Minha avó embalava para dormir e às vezes também adormecia com minha mãe, com a cabeça encostada na parede e minha mãe no berço. Uma noite, ela ouviu passos. Repetidamente. Minha mãe acordou, olhou para minha avó e sussurrou, está aqui, está aqui. Os sons vinham de trás do armário. Minha avó gritou pelo marido. Meu avô retirou o painel de madeira atrás do armário. Havia uma escada que datava dos tempos em que a casa era uma só. Os proprietários a haviam tapado. A pedido de minha avó, meu avô pegou uma lanterna e olhou ao redor. Não havia pegadas na grossa camada de poeira e nenhuma perturbação nas teias de aranha. Ele prendeu o painel de volta e, com sensatez, sugeriu que todos precisavam de mais sono. Minha mãe dormiu no quarto dos pais por algumas noites, mas acabou sendo colocada de volta em seu quarto. A noite em que foi devolvida ficou gravada em sua memória, a ponto de ela repeti-la muitas vezes sem desviar um só detalhe. Ela ouviu os passos novamente, subindo lentamente as escadas. Ela começou a chorar silenciosamente, deitada em seu berço, fingindo estar dormindo quando os passos se aproximaram. Ela sentiu alguém parado sobre ela. Esperando que fosse um de seus pais, ela abriu um olho. Não era a vovó e nem o vovô. Minha mãe o descreve como um homem velho. Não velho como vovô, mas velho como uma múmia. Pele amarelada, bochechas afundadas e cabelos cinzentos, compridos e esfarrapados. Ele sorriu para ela. Tinha dentes quebrados, afiados e irregulares. Estava sem camisa, e ela pôde ver que sua pele era áspera e espessa. Ele tinha dedos incrivelmente longos, terminados com unhas amarelas grossas e afiadas. Ele estendeu a mão para o berço. Neste ponto, minha mãe começou a gritar. E gritou. E gritou. Vovó e vovô finalmente entraram no quarto. No dia seguinte, eles começaram a procurar imediatamente outro lugar para morar. Enquanto procuravam, minha mãe dormia todas as noites entre seus pais. Uma vez, perguntei por que eles levaram minha mãe a sério. Ela disse, eles me encontraram do outro lado do quarto, perto do armário. A próxima história é Despertar Extraterrestre. Quando eu tinha entre 6 e 10 anos, tive muitas visões estranhas envolvendo alienígenas, como ver o típico alienígena alto e cinza, mas em momentos estranhos, cujos contatos não faziam sentido.
Uma vez, eu estava assistindo TV, mas percebi que o ambiente estava muito limpo e branco demais, como se tudo estivesse sob uma luz intensa e difusa. Eu continuei assistindo a TV esperando que um programa estivesse passando, mas a tela estava preta. Enquanto observava, percebi que o cômodo onde eu estava parecia errado e continuava a parecer cada vez mais errado a cada segundo. Quando a imagem na TV mudou, a escuridão revelou ser o olho de uma criatura cinza. A imagem foi ampliando lentamente, mostrando todo o rosto da criatura. Quando percebi o que era, senti que ela me notou e virou-se para olhar nos meus olhos, momento em que me virei e corri em direção à porta da frente da nossa casa, gritando por minha mãe. Quando cheguei à porta, percebi que ela já estava aberta e uma luz branca brilhante estava invadindo, muito vívida para ser real. Lembro-me de ficar paralisado, apenas observando essa luz brilhante e pensando em como tudo parecia falso, quando acordei. Encontrei-me deitado no chão no meio da nossa sala de estar, completamente nu, exceto por um único cobertor. Ao meu lado, estava meu pai, também deitado com um cobertor sobre ele. Ele parecia estar na mesma posição em que eu me encontrava quando acordei, com os braços ao lado do corpo, pernas retas e deitado de costas, como se estivesse em posição de sentido, mas deitado. Ele acordou perplexo quando o chamei. Olhando ao redor, suas únicas palavras foram: "Acho que as meninas nos expulsaram", insinuando que minha irmã e minha mãe nos expulsaram dos nossos quartos por causa de roncos. Depois de perguntar à minha mãe e à minha irmã, elas disseram que não tinham ideia do que aconteceu ou porquê, apenas que ouviram barulhos altos vindos de fora que não conseguiam explicar, descrever ou saber como aconteceram sem acordar. Tive muitos outros encontros estranhos envolvendo alienígenas, mas tudo parou quando eu fiz 10 anos. A próxima história é O Segredo do Computador. A casa em que minha família morou do 6º ao 10º ano escolar era assustadora. Era uma casa antiga e dava uma sensação estranha. Meus pais tinham um computador desktop Dell que eu podia usar na sala do computador, e como uma criança acima do peso que não queria sair, eu o usava muito no verão. Um dia, eu estava sozinho em casa no Zinc ou em algum site nerd de Harry Potter, quando ouvi uma risada zombeteira do nada. Era uma risada de mulher, alta e meio aguda. Literalmente veio do computador, durou 3 segundos e depois parou. A partir desse momento, até nos livrarmos do computador um ano depois, ele esporadicamente repetia isso durante o dia e a noite. Mesmo que você não estivesse com o YouTube ou qualquer outra coisa com som ligado, você simplesmente ouvia risadas estranhas vindo do computador. De vez em quando, parecia que vinha em rajadas de 5 minutos, mas depois não acontecia nada por um dia, ou a cada minuto você ouvia a risada. Isso acontecia mesmo se alguém estivesse usando ou não o computador. Era aterrorizante estar no Facebook à meia-noite e ouvir uma risada do nada. Minhas duas teorias são um vírus de computador com um efeito colateral estranho de risos ou algo que possuía nosso computador da família. Tudo o que sei é que nos mudamos pouco depois e nunca aconteceu de novo. A próxima história é O Sino Desaparecido. Quando eu tinha uns 7 anos, assisti muito Arquivo X, então tive muitos pesadelos e minha avó me deu este sino de cristal para colocar na minha mesa de cabeceira e tocar quando eu tivesse um pesadelo, para que meu pai acordasse e viesse até mim. Uma noite, acordei com alguém ou alguma coisa parada ao lado da minha cama, e pensei que estava tendo um pesadelo com um alienígena no meu quarto. Eu precisava tocar o sino para acordar, alcancei o sino para pegá-lo e a coisa empurrou minha mão para trás. Apenas voltei a dormir e quando acordei, o alienígena tinha sumido, então assumi que tinha sido apenas um sonho. Quando levantei, percebi que meu sino tinha sumido e perguntei ao meu pai se ele sabia onde estava. Ele disse que estava na minha mesa de cabeceira onde eu o deixei. Procurei por todo o meu quarto e não encontrei, e quando nos mudamos, nunca o vi novamente. Não faço ideia do que estava no meu quarto ou para onde meu sino foi.